TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça-feira e com a reprise no sábado. Costumo dizer que programa de saúde gravado é no sábado, a partir de 1 da tarde. Não tem como você participar. A sua participação é efetiva e direta. Ela é toda terça-feira e é sempre ao vivo a partir de 9 da noite. Uma terça-feira muito quente em Divinópolis. O calor voltou a prevalecer para quem gosta aí da medição da temperatura, perto de 32 graus, muito quente. A previsão continua com muito calor para os próximos dias. Nessa terça-feira, que é a segunda terça-feira do mês de março. Hoje é dia 12 de março, já estamos caminhando para a metade do mês 3 de 2019. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora, conforme nós anunciamos durante toda a semana, o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu recebo o médico Marcos Boissu Moraes. Ele é médico psiquiatra. Nós vamos falar hoje sobre transtorno de humor, depressão e também ansiedade. Para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo e você pode participar conosco, mandando a sua pergunta para o 3222-5052. Marcos Boissu, muito boa noite. Prazer receber aqui pela primeira vez em 2019. Boa noite, Samuel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar do programa Amostra Grátis aqui na TV Candidez. Na semana passada foi uma terça-feira de carnaval, nós estávamos aqui ao vivo, eu entrevistei a médica Angélica Nogueira Rodrigues e quando eu coloquei aí a sua chamada, nós gravamos uma chamada no seu consultório e eu já recebi 2 perguntas e que nós vamos mostrar, evidentemente, essas perguntas e o que mostra que as doenças mentais, elas geram não só curiosidade, mas há um querer saber mais das pessoas sobre isso, doutor Marcos? Sim, as pessoas estão ficando mais sensíveis para essa área do emocional, do mental, e eu vejo isso como muito positivo. Há algum tempo atrás, as pessoas não imaginavam poder terem humor, alterações de humor, né? E hoje em dia as pessoas se preocupando mais com isso têm como se prevenir e buscar o tratamento com mais agilidade. O que é o transtorno bipolar do humor? Para a gente dar o pontapé inicial nesse nosso bate-papo de hoje, que é ao vivo nessa terça-feira. Pois não. Bom, o humor são aquelas variações de nossas emoções que nós podemos ter, desde uma emoção muito depressiva, com desânimo, tristeza, falta de energia, perda ou aumento de apetite, perda ou aumento do sono, né? Até a elevação do humor com uma euforia. A euforia, às vezes, as pessoas me relatam achando que é ansiedade. Euforia não é bem ansiedade. Euforia é quando nós ficamos mais do que bem, mais do que ótimos, se sentindo muito poderosos, muito capacitados, né? Quase invulneráveis e infalíveis. No transtorno bipolar, o humor pode variar de um aspecto desse, lá da depressão, até a euforia franca, né? E podendo ter também uma euforia um pouco menor, que a gente chama de hipomania. A gente poderia pontuar essas características bem reais por parte de quem sofre esse transtorno do humor? Sim, às vezes não fica muito claro para a pessoa que sofre
que ela está com essa alteração do humor. Quando ela está eufórica, no polo superior do humor, né, ela se sente que está muito bem, não quer sair dessa condição, apesar de que esse excesso de autoconfiança, esse excesso de desinibição acaba expondo a pessoa a riscos, né? Eu me lembro de um caminhoneiro que me procurou. Ele tinha um desses caminhões muito grandes e que já estava um pouco antigo. Ele teve essa alteração do humor e comprou mais 2. E realmente, assim, ele comprar mais um seria apertado, mas possível. Comprar 2 seria muito difícil ele arcar com esses custos. E ele estava nessa fase que a gente chama de eufórica maníaca. Na psiquiatria, mania tem esse sentido de euforia. Só que ele caiu em depressão depois. E quando ele caiu em depressão, a situação parecia ainda muito pior do que era. Ele já teria dificuldades para custear isso aí, mas quando ele caiu em depressão, ele ficou achando que a vida dele tinha acabado, não tinha mais jeito de fazer aquilo. E ele esteve de um polo a outro no transtorno bipolar. Mas nesse caso específico que você acaba de citar esse exemplo aí, quando a pessoa compra um caminhão, talvez tenha necessidade, mas compra um segundo caminhão praticamente no mesmo instante, ela tem a noção de tudo que está fazendo ali? Ela tem essa percepção? Ou a euforia cega uma pessoa como essa? Pois é, a pessoa fica mas tão otimista que ela não vê riscos, não vê problemas. Quando ele comprou os 2 caminhões, ele achou, pronto, agora eu vou ficar rico. Esses caminhões, vou conseguir contratar uma pessoa, vou ganhar muito dinheiro. E não dava para ele ter a noção dos riscos financeiros a que ele estava se expondo, né? E quando ele caiu em depressão, as coisas pareciam muito piores mesmo. Ele chegou até a pensar em planos para acabar com a própria vida, para a esposa receber seguro, para poder pagar os caminhões, uma situação muito complicada, né, que ele estava se sentindo. No final do tratamento, né, com o andar do tratamento, ele encontrou o equilíbrio e viu que realmente não deveria ter feito esse gasto grande, mas que era resolvível, vendeu aquilo ali. Na verdade, ele acabou vendendo os 2 caminhões, o dele ainda funcionava bem, era uma carreta, funcionava bem, e teve prejuízo, mas conseguiu resolver isso tudo. Seria a minha próxima pergunta. Como é que foi o fim desse paciente? Não, acabou ficando bem, está estável. Mas esse ficando bem demorou um pouquinho, Marcos? Demorou. Na verdade, foi a esposa que o encaminhou para o tratamento. Ele não se sentia mal quando estava naquela fase eufórica e não se sentia doente quando estava na depressão também. Ele achava era que a vida dele é que estava ruim, né? A nossa visão do mundo e da nossa situação no mundo é muito influenciada pelas nossas emoções. E no caso dessas alterações grandes de humor, né, mudam completamente a percepção que a gente tem do nosso contexto de vida. Para a gente finalizar este primeiro bloco, nós podemos afirmar que o transtorno bipolar do humor é uma doença que pode ser hereditária? É importante você falar sobre isso. Sim, tem uma característica genética marcada, né? A chance de um familiar de alguém que tem a doença de ter é tida como em torno de 70%. Então, tem uma característica genética, sim. Mas como a chance em si de todas as pessoas de terem a doença é muito baixa, mesmo esse aumento de chance não expõe a pessoas a tanto risco. É importante saber disso, porque, às vezes, a doença vem parecida com outras doenças e, nos Estados Unidos, eles estimam que leva mais ou menos 5 anos e 4 psiquiatras para se fazer o diagnóstico do transtorno bipolar. Então, se o médico que estiver atendendo já tiver essa noção de que
tem familiares com o transtorno bipolar, isso vai facilitar que ele chegue ao diagnóstico e evite diagnósticos até mais graves, porque às vezes quando a doença bipolar, no quadro maníaco principalmente, vem com uma gravidade grande, pode vir com sintomas psicóticos, quer dizer, a pessoa pode ficar um pouco fora da realidade. Pode não parecer muito fácil de acreditar, mas às vezes as pessoas se creem Deus ou enviados por Deus, com missões a cumprir e tudo, e aí pode parecer uma outra doença e é importante fazer o diagnóstico certo para tratar adequadamente. O transtorno bipolar tem tratamentos específicos e que funcionam melhor do que se for tratado como se fosse uma outra doença. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, 12 de março. A reprise do programa é sábado a partir de 1 da tarde. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo na sequência do Amostra Grátis da Saúde. Está de volta a Divinópolis, a Relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência. Em todas as fases do empreendimento. Da venda após venda. São 18 anos. Mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui, trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Está de volta a Divinópolis, a Relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Agora há pouco rodou aí o comercial da Megscan. A Megscan em Divinópolis, você sabe que está na Getúlio Vargas, quase esquina com a Coronel Jolotini. O diferencial da ressonância magnética Megscan, que é indiscutivelmente uma das melhores aqui da nossa região, é que o horário estendido permanece. Durante a semana de segunda a sexta, você pode fazer o seu exame até às 10 da noite. Tem um segurança que te acompanha até o carro, muito tranquilo, e no sábado até 1 da tarde. Eu recebi aqui agora há pouco uma mensagem do meu amigo Leonardo Magalhães, ele é de Macaé, e vai estar fazendo conosco aqui uma parceria para aqueles amantes da corrida. Vamos estar fazendo aqui um sorteio de um porta-medalhas. O porta-medalhas, eu quero citar apenas o endereço aqui do Instagram dele, que é o @lmx_esportes. Vou pedir aí ao Túlio e ao Lucas que coloque pra gente, caso puder aí, algumas imagens, que é um produto exclusivo, patenteado, feito com capricho, material de qualidade. Nós vamos estar aqui durante a próxima semana fazendo aí esse sorteio. Muitos corredores, né, e aqueles que praticam também o ciclismo gostam de ter um porta-medalhas e, portanto, na última semana do mês de março, estaremos aí fazendo esse sorteio do portal de medalhas e troféus @LMX Esporte. Um grande abraço para o Leonardo Magalhães, de Macaé. Muito obrigado pela parceria, um grande abraço, meu caro Leonardo. Nós estamos hoje entrevistando o médico Marcos Boissou. E muito obrigado aí ao Túlio e ao Lucas.
E antes da gente seguir aqui com a entrevista, a gente sempre gosta de dar aqui algumas agendas relacionadas à corrida e vai acontecer em agosto, no dia 18 de agosto, em Belo Horizonte, precisamente saindo da cidade administrativa, a Maratona e Meia Maratona das Gerais. Um evento que não é apenas meia e maratona, vai ser também o percurso de 10 e 5 quilômetros. Um percurso que envolve toda a cidade de Belo Horizonte, mostrando a história, a modernidade, a cultura. As informações estão no simpla.com.br. Um grande abraço para o Japão Carvalho, mais conhecido como Japão Esporte Eventos. Portanto, maratona e meia maratona das Gerais em Belo Horizonte, 18 de agosto. Aí uma pequena agenda para quem acompanha o Amostra Grátis da Saúde e gosta, evidentemente, de ficar por dentro das notícias, não só da nossa cidade, mas também de toda Minas Gerais. Então, portanto, 18 de agosto, guarde essa data. De volta com a nossa entrevista ao vivo, hoje nós estamos recebendo com muito prazer a presença do médico Marcos Boissu. Nós estamos falando sobre vários temas, a questão do transtorno bipolar, ansiedade e também depressão. O nosso WhatsApp está na tela, você pode continuar mandando a sua pergunta, que é o 3222-5052. A produção do programa Amostra Grátis da Saúde foi às ruas de Divinópolis para saber aí qual é a principal ou quais são as principais dúvidas dos telespectadores. Eu vou pedir ao Túlio e ao Lucas que coloquem para a gente, portanto, a primeira pergunta do telespectador aqui no programa Amostra Grátis. Boa noite, Samuel. Eu sou Célio Tavares e gostaria de fazer uma pergunta para o entrevistado sobre como tratar o consumo compulsivo, que nós estamos percebendo. Eu, como consultor financeiro, tenho percebido que tem aumentado muito. Então, eu gostaria de saber as maneiras de fazer os tratamentos sobre essa doença. Obrigado aí ao Célio, muito obrigado aí ao Célio, que é o consultor financeiro, Célio Tavares, que aliás no dia 13 de abril vai estar na Igreja Batista Betel numa palestra para casais, na oficina de casais, muito interessante sobre essa questão aí do controle do gasto doméstico. E o médico Marcos Boissu responde para a gente. Pois não, obrigado ao Célio pela pergunta e realmente é uma pergunta interessante. Primeiro, antes da gente falar exatamente sobre o consumo compulsivo, nós temos que lembrar, é importante nós estarmos atentos que nós vivemos numa sociedade com características aditivas. De certa forma, nós somos estimulados ao consumo e nós temos que estar atentos a isso, porque como no consumo compulsivo também, há uma promessa de prazer, mas nunca vai haver um prazer completo. A pessoa que faz esse consumo compulsivo, normalmente está em um quadro depressivo, ela está sem muita capacidade de prazer e essa compra parece que vai gerar um prazer. A pessoa entra na loja e não consegue sair sem comprar nada, alguma coisa ela compra e naquela hora ela sente um prazer, mas quando chega em casa já se arrepende. São roupas, calçados que não são usados, né? Chocolate que não come porque sabe que aquilo ali vai alterar o peso. A pessoa compra tendo aquele prazer momentâneo e depois um arrependimento. O tratamento para isso, além dessa conscientização, de uma psicoeducação, né, e acho que seria válido também uma psicoterapia, nós podemos usar medicações com efeito antidepressivo que normalmente funcionam muito bem. Eu vou aproveitar para falar de uma outra forma de consumo exagerado que não é o consumo compulsivo. No caso daquele paciente que eu citei, que comprou mais de uma carreta, aquilo não é consumo compulsivo. A pessoa, quando está com humor elevado, tem a tendência de não medir gastos. Então, compra muito além. Eu tratei de uma senhora que foi a um evento de caridade na Praça da Catedral, me parece. Ela comprou tudo, nem cabia na casa dela tudo aquilo, né? E a pessoa fica um pouco perdulária, faz gastos sem medir as consequências
e também fica com uma facilidade muito grande para doar, né? Dar as roupas todas, dar móveis, né? Para pessoas que conhecem ou às vezes para pessoas que nem conhecem, né? Muito bem. Eu me lembro que da última vez que você esteve aqui, nós tivemos um episódio da pessoa que gostava de ir para hotéis 5 estrelas e não tinha condições nem de pagar aquela viagem. Sim. É um relato de uma mãe apavorada. Falando em relato, temos aqui uma mensagem da Cleusa, do bairro Bom Pastor. Um abraço a todos do bairro Bom Pastor e a gente fica muito feliz com a participação do programa que é ao vivo para a gente ajudar o telespectador. Boa noite. Gostaria de perguntar ao Dr. Marcos se a depressão e também o transtorno bipolar atinge mais mulheres do que homens. Como se explica esse fato? As mulheres são mais propícias a ter depressão? Obrigado, Cleusa, do bairro Bom Pastor. E o médico Marcos Boissul responde para a gente. Cleusa, obrigado pela pergunta. Essa é uma boa pergunta e realmente há uma chance bem maior da mulher ter a depressão do que o homem ter, mas não o transtorno bipolar. O transtorno bipolar atinge ambos os sexos na mesma proporção. Talvez o sexo feminino tenha uma tendência para apresentar o transtorno um pouco mais cedo que o masculino, mas os dois apresentam a mesma proporção. Ainda não está claro para a gente por que a mulher tem essa vulnerabilidade maior para a depressão, não. E quando tem o transtorno bipolar, o que acontece é que talvez tenha uma possibilidade de que a mulher tenha mais episódios depressivos e o homem tenha mais episódios maníacos, aqueles eufóricos. Deixa eu mandar aqui um abraço para Maria Cândida, está dizendo aqui que a entrevista está ótima, está sensacional, e ela emendou aqui algumas perguntas. Existe algum remédio natural para ansiedade? E ela pede para comentar também sobre a pessoa bipolar afetivo. Então vamos por parte. Existe algum remédio natural para ansiedade? Existem remédios naturais que podem ajudar. Eu acho que, antes de tudo, a gente tentaria até sem remédio, né? É importante a gente estar atento a técnicas de relaxamento, técnicas de autoconhecimento. Existe uma coisa que chama mindfulness, que traduziram como atenção plena. É uma técnica muito interessante, é a adaptação de uma técnica oriental para uma maneira mais científica de usar essa técnica, muito interessante. Inclusive, tem alguns laboratórios que produzem antidepressivos e que estão franqueando às pessoas o uso dessa técnica. Mas, além desses mecanismos de relaxamento, tem muitos aplicativos que ensinam e ajudam no relaxamento. É importante as pessoas saberem usar. Eu acho que mesmo esses chás, né, camomila, erva cidreira, funcho, que é erva doce, né, tudo isso pode ajudar um pouco e a gente desenvolver a capacidade de aceitar aquilo que não pode mudar naquele momento, né, e procurar encarar a partir disso o que é possível fazer. Legal. Vamos chamar então, portanto, das ruas de Divinópolis, a segunda pergunta feita pela produção do Almoça Grátis da Saúde. Vamos. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do Almoça Grátis da Saúde. Sou Marcos Nogueira e gostaria de perguntar ao médico psiquiatra Marcos Boissul, tem como prevenir a doença de Alzheimer? Parabéns pelo programa, acompanho sempre, um grande abraço. Um abraço para o colega Marcos Nogueira, que está fazendo essa pergunta. Não está aqui inicialmente dentro aqui da ansiedade, do transtorno bipolar, mas é claro, tem tudo a ver com a psiquiatria, a questão de como prevenir a doença do Alzheimer. Como é que você responde ao Marcos Nogueira? Pois não. Marcos, obrigado também pela pergunta. E é uma pergunta muito oportuna, porque é uma doença que, como a gente está tendo capacidade de escapar das outras doenças, né, infecciosas, doenças cardíacas, a gente vai sobrevivendo mais e aumentando o risco de nos expormos ao Alzheimer. Agora, olha que coisa interessante. Nos países mais desenvolvidos, o diagnóstico de Alzheimer tem aumentado menos do que nos países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento. Talvez porque nesses países mais desenvolvidos,
as pessoas já estão tendo acesso aos cuidados que têm que ter para evitar essa doença. Na verdade, são os cuidados gerais, né? São o que nos protege das doenças clínicas, também nos protege do Alzheimer. Então, atividade física, uma alimentação equilibrada, horas de sono, tudo isso vai nos ajudar a prevenir. Foi feito também um estudo num convento em que tinha irmãs, então, de vários lugares, com genéticas diferentes e com uma alimentação mais ou menos equilibrada, com uma rotina mais ou menos semelhante. Algumas desenvolveram Alzheimer mais precocemente que outras. O que eles notaram é que as pessoas que têm mais atividade intelectual, que exercitam mais o seu cérebro, leitura, estudo, aprender novas línguas, né? Isso aí nos protege também da doença de Alzheimer. Interessante. Vamos então para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas. O telespectador pelo WhatsApp, que é o 3222-5052, ou pelas ruas da cidade. Daqui a pouco a gente está de volta. Está de volta a Divinópolis, a relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência, em todas as fases do empreendimento. Da venda após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Está de volta a Divinópolis, a relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Muito bem, de volta ao vivo. Nessa terça-feira nós estamos recebendo hoje com muito prazer o médico Marcos Boissu, ele é psiquiatra. Nós estamos falando sobre o transtorno bipolar, depressão, ansiedade, mas é claro que várias outras perguntas também estão surgindo aqui no nosso WhatsApp. Nesse intervalo, nesse bloco, eu sempre gosto de falar um pouquinho aqui, né, sobre a história de vida do médico, do profissional que aqui passa. Como é que é a história de vida do médico Marcos Boissu? Você já esteve conosco aqui em 2018. Você não é de Divinópolis, mas se sente que foi bem acolhido aqui na cidade, doutor Marcos Boissu? Muito bem, sou bem agradecido à cidade pelo acolhimento gentil que tive. Eu sou de Belo Horizonte, né? Sempre morei lá. Nosso plano, da minha esposa e meu, seria de uma cidade média, né? Morarmos numa cidade média pela qualidade de vida que a gente acabou encontrando aqui em Divinópolis, sim, né? Inicialmente nós fomos a Poços de Caldas, uma ótima cidade também. Fiquei muito satisfeito. Minha esposa não adaptou muito ao clima, lá é muito frio,
né? E acabamos vindo para cá e estou muito satisfeito com a vinda. O Marcos está falando a minha esposa, mas a esposa dele é a médica dermatologista Mauritânia, né? Um grande nome também da dermatologia, e pai da Isha, que é endocrinologista. Sim. E tá vendo, o filho também já passou do meio do curso de medicina. E ele já definiu mais ou menos qual o caminho, a especialidade, ou ainda não? Pois é, nós estamos deixando com toda a liberdade, vamos ver o que ele escolhe. Eu estou querendo deixá-lo com muita liberdade para isso. Marcos, quanto tempo de Divinópolis aqui você já está na cidade? Nesse ponto eu sou ruim para data, mas já está em décadas. Bacana. E como todo profissional que é de fora e que vem para Divinópolis, se sente muito bem à vontade com a cidade também, né? Fiquei muito satisfeito, muito bem acolhido. Legal, vamos ver se a gente consegue aqui responder a todos os telespectadores que estão mandando perguntas. Nós vamos para mais uma pergunta feita pela produção do programa Amostra Grátis da Saúde, e o Lucas e o Túlio exibe para a gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do Amostra Grátis da Saúde. Sou Marcelo Marcondes e gostaria de estar fazendo uma pergunta ao médico psiquiatra Dr. Marcos Bolson. Gostaria que ele falasse sobre o transtorno de borderline. Essa doença que é tão pouco conhecida pela sociedade, mas que ao mesmo tempo é de uma gravidade tão extrema. E eu acho importante que a opinião de um psiquiatra, para que as pessoas sejam conscientizadas, né, desse problema tão sério. E ao mesmo tempo eu gostaria de dar os parabéns ao programa, acompanho sempre, um grande abraço. E o Marcos Bolson vai responder para a gente, o Marcelo Marcondes, sobre o transtorno de borderline. O que é esse transtorno? Pois é, obrigado, Marcelo, pela pergunta. Borderline é um termo em inglês, border seria fronteira, né? Alguma coisa que ficaria no fronteiriço ao psicótico, no fronteiriço ao transtorno bipolar, né? Reúne características também de quadros neuróticos. A pessoa teria, então, alterações de humor importantes, súbitas, intensas, né? E teria muitos comportamentos neuróticos, uma emotividade grande, uma necessidade, como se fosse uma carência muito grande, e alguns sintomas que às vezes a gente vê em quadros neuróticos de sensações no corpo, paralisias, mesmo perdas de consciência de não convulsivas, né? Que a gente chama de conversivas, né? Muito bem, então recebendo aqui uma mensagem de Nova Serrana. Vamos tentar ajudar aqui a telespectadora, ela se chama Carolina, ela é de Nova Serrana. Ela diz que tem ansiedade, ela toma um determinado tipo de medicamento, ela escreveu aqui na tela, vamos deixar aqui, mas ela está se sentindo muito mal todos os dias. Tudo que sinto são sintomas de ansiedade muito forte. Tenho medo de tudo. Será que o medicamento não está fazendo o efeito correto? Como é que o psiquiatra Marcos Bolson pode tentar aí ajudar a Carolina de Nova Serrana? Obrigado, Carolina, pela sua pergunta. Pois não, Carolina. Uma coisa que é um pouco difícil hoje em dia é nós separarmos o que é ansiedade e depressão. Porque a depressão, ela nos deixa inseguros, e quando nós ficamos inseguros, nós ficamos imaginando coisas ruins que podem acontecer e ficamos então ansiosos, com receio dessas coisas acontecerem. O quadro que a Carolina está descrevendo, me parece que tem ansiedade, sim, mas me parece que tem alguma característica depressiva. Esta medicação que está usando não me parece errada, é uma medicação antidepressiva, que é uma medicação serotoninérgica. A serotonina tem essa tendência a nos deixar um pouco mais tranquilos, e eu não estou sabendo ainda há quanto tempo ela está usando. Pode ser uma questão de tempo. Normalmente os antidepressivos levam pelo menos 15 dias para iniciar o efeito, e pode ser uma questão de dosagem também. Essa é uma medicação que pode iniciar com uma dose que pode até ser quadruplicada se for necessário, com toda a segurança. Seria normal quadruplicar a dose inicial usual, né? Então pode ser isso. E
também, assim, nós temos que considerar que não há um medicamento que seja eficaz para todas as pessoas. Já existem até alguns testes genéticos que nós podemos colher material, mandar para o exterior, e eles nos devolvem caros, muito caros, e que eles devolvem para a gente qual a sensibilidade que a gente teria para cada medicação antidepressiva. Mas nesse caso, tem que só avaliar o tempo, a dosagem, e se realmente for constatado que o efeito está muito insuficiente, trocar de medicação. Legal. Olha aqui, nós vamos para mais uma pergunta gravada nas ruas de Divinópolis e o pessoal exibe para a gente. Vamos lá. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Aqui é o Kenji Vasconcelos, da Regional Ferramentas. E gostaria de perguntar ao médico Marcos Boissu, psiquiatra. Doutor, estava eu conversando com a minha namorada esses dias atrás, a gente estava discutindo sobre a depressão, né, o tanto que ela está invadindo a nossa sociedade. E a minha pergunta é o seguinte: tem algum modo da prevenção dessa doença? Obrigado a todos, um abraço TV Candidez e pelo programa. Pois não. Obrigado pela pergunta. Realmente é uma doença que está com uma prevalência muito grande. O número de pessoas que estão tendo perdas de dias úteis por limitação que a doença traz está muito grande, né? Mas felizmente a gente tem bastante recursos para lidar com ela. Você está certo, a primeira preocupação seria na prevenção. Basicamente, né, o que preveniria a depressão é o que previne o Alzheimer também, evitar a situação de estresse, sono adequado, atividade física, uma alimentação adequada, os cuidados gerais previnem também a depressão. Tem uma questão que a depressão, como o transtorno bipolar também, a gente já sabe que tem uma predisposição genética. Então, aquelas pessoas que têm mais frequentemente parentes depressivos, né, tem que aumentar os cuidados para evitar essa depressão. É importante saber que a mulher que acabou de dar à luz, caso ela manifeste sintomas depressivos, ela deve se tratar o mais rapidamente possível, não só para evitar problemas para ela, mas para a criança. Para a criança também é importante para prevenir essa doença na criança, né? Agora há pouco você respondeu o Marcelo Marcondes sobre a questão do transtorno de borderline. Sim. Tem aqui uma pergunta da Maria das Graças. Ela quer saber se existe algum tipo de medicamento, um medicamento certo, melhor dizendo, para quem sofre do transtorno de borderline. Claro que sem citar o nome do medicamento, mas apenas para a gente tentar ajudar a Maria das Graças. Sim. Normalmente a gente usaria os estabilizadores de humor, que são os que se usa também para o transtorno afetivo bipolar, né? Os estabilizadores de humor, por diminuírem a impulsividade, que é muito frequente no borderline, né? Costumam funcionar muito bem, às vezes pequenas doses mais suaves de antipsicóticos. Normalmente a pessoa responde bem, só que como no caso do transtorno afetivo bipolar, é muito frequente o abuso de substância, álcool ou drogas ilícitas que complicam muito o tratamento e aumentam a chance da pessoa se expor a riscos, né? Teria que haver também uma psicoterapia e uma orientação, uma psicoeducação que evite para a pessoa que faça abuso de substâncias, porque aí o tratamento seria muito mais complicado. Estou recebendo outra mensagem de Nova Serrana. Um abraço aí, viu, meu caro Janderson. Está aqui o Janderson lá das encomendas. Está dizendo aqui que é encomendas Nova Serrana e Belo Horizonte. Obrigado aqui. Está parabenizando o programa. Muito bom poder ouvir falar abertamente sobre uma doença